pastora Micheline, essa simpatia, meio metro de muita alegria. Com ela eu posso brincar, né? Minha amiga de longa data, pastora da Home Church em New Jersey e em Nova York, e querida demais, tem um chamado específico, psicóloga cristã, se especializou na psicologia cristã, porque nos Estados Unidos pode, né? Tem essa linha, né? É uma graça especial. Eu queria que você viesse aqui, minha amiga. Eu acho que ele levou o microfone, mas tá aí? Tá aí. Aqui. Agora vocês vão entender que é meio metro. Ela tá com um salto gigante. Olha aqui. Olha isso. Sou eu que sou alta, não. Seu tamanho. Mas é cheia de Deus. E eu sempre falo para ela que toda vez, vira e mexe, a gente conversa de madrugada. É de madrugada que a gente conversa. Que ela chega de evento, ou eu estou fazendo algum evento, e aí a gente começa a conversar e trocar ideias. E o nosso coração é sempre muito unido. Eu sei que ela vai abençoar você. Quem nos assistiu no evento de Mulheres Intercessoras o ano passado, em 2020. Então vocês conhecem, né? Só que agora vai estar mais solta, entendeu? Ela estava muito presa lá. Vocês vão ver. Ó, não precisa me indicar o microfone. Não precisa. Estenda sua mão aqui. Pai, te damos graças pela vida da Micheline e pedimos, ó Deus, que venha sobre ela o teu Espírito nesta noite e que ela seja canal abençoador na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, boa noite. Que alegria estar com vocês. Já quero mandar o meu beijo aí e abraço para todos vocês que estão nos assistindo. Que Deus realmente ministre seu coração essa noite. Meu beijo grande para a pastora Sueli, pastor Carlos Alberto e para essa amiga querida, a pastora Alessandra, que a gente tem tido a graça de caminhar e ver o crescimento de Deus em nossas vidas, porque com Deus é assim, né? De glória em glória, Ele vai operando em nossas vidas, e é muito bom nessa jornada a gente conhecer amigas e pessoas que estão nessa mesma rota que a gente, e juntas a gente pode se alinhar, compartilhar. Agradeço a Deus pela sua vida, pastora, com o pastor Anderson, né, querido, né, meu esposo, o ama muito os pastores aqui. E eu trago um beijo de New Jersey. Meus 3 filhos estão lá. Estou com um de 24 anos que casou, então realmente eu tive que dar conta que eu não mando nele mais. Tem o outro que ficou 4 anos na universidade e que voltou para casa, já está empregado, pega avião, viaja para Dallas, volta para casa, viaja para Chicago. Mas quando ele está em casa, eu ainda estou caindo na ilusão de ficar onde você está, que hora que você chega. Então ore para mim, para eu entender que eu não mando nele mais também. E eu ajusto. E temos a de 17 anos, que está agora se preparando para ir para a universidade. E como uma boa mãe, eu rasgo todas as cartas de universidade fora do estado e guardo na gaveta dela só aquelas que são perto de casa. Se der certo o meu plano, ela vai ficar pertinho para a gente curtir, né? Mas a gente sabe que os filhos são herança do Senhor e os planos são os planos de Deus que devem se cumprir na vida deles e não os nossos. Amém? Né? E a gente tem que saber caminhar nessa linha. Como vocês já viram, eu falei, o planos de Deus, são os planos. Paciência comigo, eu vivo nos Estados Unidos desde 1988. Quantos aqui ainda não tinham nascido? Levante a mão. Não, abaixa que você não precisa humilhar a gente. Fica quietinho aí. E ali eu cheguei e ali estudei, então, desde a minha 5ª série. Então, de vez em quando, misturado com a mãe mineira, né? E ali no dia a dia da família, ainda, né, como algumas palavras, principalmente as sílabas de plural, né? Que é uma coisa também que mescla junto com o inglês, que não tem S's no plural, né? Mas, enfim, é um prazer estar aqui com vocês. A pastora Alessandra já me levou 1 metro, a pessoa só tem 1,5 metros, ela ainda me levou o meu 1 metro, que me dá autoridade, né, nessa terra, e fiquei com meio hoje. Mas o Senhor, Ele exalta os humilhados.
Te amo, amiga. Gente, é um prazer estar com vocês. Aqui está pessoas queridas que foram do nosso ministério, hoje estão no Brasil. Extensão do nosso ministério aqui também. Está a Érica com a sua filha Vitória aqui e o Davizinho. E ali os pastores de Praia Grande, né? Os pastores Denilson, toda a sua família, bem-vindos. Obrigado por ter vindo. Mas vamos aplaudir a cada um que saiu de casa e veio essa noite. Isso daí, gente. Olha, uma coisa é você, né? É bom, a internet é boa, mas esse calor humano, já é provado há anos na ciência a importância desse calor humano, e graças a Deus o Senhor nos guardou nessa pandemia, por isso você está aqui, por isso eu estou aqui, e graças a Deus, em breve a gente vai poder retornar e fazer coisas ainda maiores que fizemos até aqui. Você crê nisso? Amém, amém. Eu tenho a graça hoje de lançar com vocês aqui o seu próprio tapete vermelho, a alegria de descobrir os caminhos que Deus prepara especialmente para nós. A ideia principal atrás desse livro é para que eu e você possamos entender que o maior tapete vermelho que nós temos hoje em nossa vida é esse ar que respiramos e é o dom da vida. E muitas vezes a gente fica buscando lugares para brilhar e ignoramos os lugares que Deus nos deu. Lugares onde a gente pode romper e a gente não rompe onde Deus nos colocou. Pessoas querendo fazer coisas lá fora, mas não se alegram com o que tem dentro. Pessoas... e não há nada errado nisso, elogiando ministérios lá fora que estão na internet. Isso é bênção, se elogiar, mas muitas vezes desprezando aquilo que Deus deu para a gente hoje, a nossa igreja local, os nossos líderes, os nossos pastores. A gente aplaude, dá parabéns para os filhos de outras pessoas, mas a gente não celebra as vitórias dos nossos filhos. A gente muitas vezes aponta A, B, C e D que o marido da outra faz com tanta excelência, mas a gente não proclama as maravilhas que o marido, né, no seu caso, esposa, o marido a esposa, faz para você todos os dias, e é um dom único, é uma graça única. Então, o seu próprio tapete vermelho é entender que o Deus que está em Salmos 139, 16, e eu quero ler esse versículo com vocês, porque são 2 versículos que são a base desse livro. O outro a gente vai ler mais tarde. Mas Salmo 139, 16. Deixa eu abrir aqui em Salmos. Você vai ver que diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Ou seja, todo esse capítulo falando das grandezas de Deus, da maravilha de Deus, e de repente dizendo: ei, antes sequer, queridos, que eu e vocês vivêssemos sequer um dia das nossas vidas, Deus já tinha desenhado todos os nossos dias. E esse é o grande tapete vermelho que Ele nos oferece. Logicamente, através do sangue do seu Filho Jesus, nós tivemos uma clareza, uma revelação que esse Deus existe, que Ele é poderoso, mas agora nós precisamos parar de fazer essas guerras, essas lutinhas, como disse a Alessandra, até mesmo com o próprio Deus, porque preste atenção comigo, a canseira, o enfado, o estresse, essas depressões, surtos, muitas delas, não todas, muitas delas estão nascendo porque eu e você estamos insistindo em tecer tapetes vermelhos, tecer a estrada da nossa vida, estender tapetes que Deus não desenhou para nós. A gente tentando viver um papel que não é o nosso papel. Um exemplo claro disso é na vida das mulheres. A pastora estava dizendo, a gente querer tomar um papel dos homens aonde, gente? Nós somos feitos diferentes. Temos tudo em nós, a forma de pensar, a forma de falar, a estrutura óssea, mas nessa vontade de ficar pau a pau igual, um enfado, uma canseira, depressão, indo longe dos caminhos do Senhor. Por quê? Porque está querendo fazer uma rota na qual ela não foi feita para nós.
e causa enfado. Agora, olha que coisa linda, eu e você parar para pensar que hoje, em pleno outubro de 2021, que o nosso novembro de 2021 e o nosso fevereiro de 2022 e o nosso dezembro de 2023 já estavam desenhados e programados pelas mãos do nosso Deus. E que tal a gente, então, de repente, acordar para a vida todos os dias e clamar a Deus e dizer assim, que é uma oração que eu tenho feito: Senhor, outubro de 2021, por favor, Pai, me ensina os teus caminhos, guia-me pelas veredas da justiça. O Senhor, quando me fez, planejou todos os meus dias. Ajuda-me a caminhar nos dias que o Senhor tem para mim, porque ainda que se forem dias de fornalha, Ele está comigo nessa fornalha, porque Ele é Deus, Senhor, e não o meu servo. Então nós precisamos caminhar naquilo que Ele desenhou para as nossas vidas, não aquilo que nós queremos encaixar Deus e fazer com que Ele caminhe em nossas vidas. Não é assim que funcionam as coisas. E que tal se a gente cedesse o nosso orgulho, o nosso controle, a nossa vontade de manipular e ter todas as coisas do nosso jeito e simplesmente se render diante de um Deus poderoso e dizer para Ele: Deus, qual é a atitude que o Senhor gostaria que eu tivesse nessa situação, nessa fornalha? Porque Deus já sabia que eu e você passaríamos por aquela fornalha. A pastora estava falando da fornalha dela aqui, mas eu e você também temos as nossas fornalhas. Deus já sabia e Ele colocou dentro de nós tudo o que a gente precisava para vencer essa fornalha. Mas não, aqui estamos nós. Muitas vezes, tecendo, enfadados, cansados, querendo forçar a barra, querendo empurrar a porta que Deus não abriu, querendo mudar pessoas com palavras que Deus não colocou em nossos lábios. Ao invés de dizer, o Senhor já sabia desse pepino. A responsabilidade em nos equipar para essa estrada que Ele desenhou é Deus. Um bom pai, quando ele manda o filho para uma viagem, uma boa mãe, ele prepara o filho, sim ou não? Até demais, né? Tem uns meninos que vão para o acampamento, você fala, meu Deus, para onde que ele está indo? Parece que o menino está indo para o Afeganistão, assim, 2 anos. A quantidade de comida extra, a gente falou para os pais que vai ter comida. Não, filho, mas só se você passar fome, está aqui uma bolachinha. Eu sei que é só lá em New Jersey que tem mãe estressada assim. Sei que aqui todo mundo é equilibrado, não faz isso. Né? E vem com a pastora, e com o líder do acampamento. Olha só, tem esse celular também, e esse... Irmã, a gente sabe, a gente tentando ser calma, né? A gente tem tudo na ficha, irmã. Não, mas só estou falando porque ele tem uma alergia. A gente sabe, irmã, a gente leu na ficha. Tá tudo, a enfermeira tá... Não, mas é que... Não vou pedir você para levantar a mão. Né? Mas a gente faz aquele extra. E a Bíblia diz, se nós que somos pais aqui carnais, gente, limitados, sabemos preparar e equipar os nossos filhos para uma jornada, você acha que Deus soprou sobre nós o fôlego de vida e nos jogou nessa terra sem nos preparar? Ele é o Deus que nos sustenta, nos prepara, nos equipa, e nada está fora o controle dele. Calma, Ele desenhou todos os seus dias, e por isso eu e você podemos descansar. Agora, há coisas que nós precisamos fazer nessa jornada, para que a gente possa verdadeiramente caminhar sobre os tapetes vermelhos que Deus estendeu para a gente. E não se deixe enganar, tem muito tapete vermelho falso. Você está na rota da fidelidade, cumprindo o que tem que cumprir. Parece que a pessoa que está fazendo tudo errado ali, não honra ninguém, desonra todo mundo, passa a perna em quem pode. Parece que ele está indo mais rápido. Mas eu quero te dizer, quantas vezes a gente já não viu esses caminhos rápidos dar em nada? Mas uma coisa que nunca vai dar em nada
é a rota de fidelidade aos princípios de Deus. Amará o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, como a ti mesmo, e o teu próximo como a ti mesmo. Amará o teu Deus com toda a sua força, todo o seu entendimento, acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Esse ciclo de princípios, de valores, no qual ele nos leva a desfrutar mais tarde de uma bênção que não acrescenta dor. Essas são as bênçãos de Deus. E eu quero falar hoje de coisas que podem facilitar você a verdadeiramente passear sobre os tapetes vermelhos que Deus preparou ele para você. E a primeira coisa que eu quero falar hoje é sobre honrar os seus precursores. Honrar os seus precursores. A Bíblia é muito clara sobre o princípio de honra. Sobre a bênção que a honra nos atrai. A honra é algo que a gente dá àquela pessoa que é digna dela. Nossos precursores, nossos pais. A Bíblia é tão tremenda, gente, tão tremenda, que a Bíblia nem fala assim, ó, amais seus pais. Porque às vezes há uma dificuldade realmente, que uns pais dificultam ser amado. E às vezes, infelizmente, não dá nem para ter um contato. Infelizmente. Porque é um coração endurecido. Mas a honra que nós damos aos nossos pais, às nossas mães, sabe o que é? É a gente cumprir o plano e propósito que Deus nos colocou aqui na terra, que eles nos ensinaram que é de bom, e a gente ir adiante. Agora, a questão de honrar precursor, e a questão da gente prestar atenção nisso, é que quando nós honramos, a colheita, ela não vem só para você, mas ela alcança você, aos que estão ao seu redor e toda a sua descendência. Porque a pessoa que desonra, você dá uma olhada na vida de uma pessoa que vive desonrando, não só ela é prejudicada, mas aqueles que são aliançados com elas, aqueles que são aliançados com ela, você vê os filhos sofrendo o peso dessa desonra. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque existem conexões divinas que Deus nos colocou. A era da internet está uma bênção, porque abriu porta da gente ser abençoado por muitas pessoas do reino. Tem muita coisa esquisita aí fora também, por essa internet afora. Mas tem muita gente do reino que nos abençoa aí fora, sim ou não? Mas a minha conexão divina e a minha honra eu devo à minha igreja local e ao meu pastor. Sabe por quê, gente? Porque se eu cair numa enfermidade, se eu precisar de alguém de oração, se o desespero bater na porta da minha casa meia-noite, qual é o telefone que eu vou ligar? Para a minha igreja, para o irmão da igreja, o líder da célula, que tudo isso está vinculado ao homem de Deus, à igreja local, aos pastores, porque nenhum dos líderes que estão trabalhando está fazendo isso sozinho. Eu sempre digo isso na minha célula. Porque às vezes as pessoas entram na célula da gente e se apegam o coração a gente e fazem assim, não, mas é que eu gosto mais de você do que o pastor, porque o pastor mesmo nunca fez nada por mim. Como assim? É o pastor que me treina toda semana para eu ir para a minha célula e abençoar a sua vida. Então nós somos um corpo, todo mundo trabalhando junto. E nós precisamos, mais do que nunca nessa geração, entender isso, que nós não podemos exaltar e dar vazão à desonra. Quando você vê alguém falando, desonrando um precursor, você tem que ter uma postura ali e dizer, não, esse daí, olha, vamos cuidar disso. Essa pessoa abençoou a minha vida, essa pessoa abriu porta para mim. Ali nos Estados Unidos a gente vê isso como a pessoa chega, começa a trabalhar, logicamente o primeiro trabalho, quem vai trabalhar a pessoa vai pagar pouco, mas foi o primeiro trabalho dele. E aí alguns sem honra nenhuma saem falando, me escravizou, me usava, não me pagava o suficiente. E aí muitas vezes compromete todo o futuro deles da colheita, porque Deus não tem compromisso com ingratidão, com ingratos. Então, sabe assim, até mesmo no mais difícil que é às vezes, você que foi abandonado por um pai, por uma mãe, agradecer, você só fala, Senhor, abençoa onde estiver, e obrigado porque pelo menos me deu a vida. E através dessa vida que me deu,
hoje eu posso fazer algo diferente. Eu escrevi algo sobre os precursores aqui, que eu queria compartilhar com você, que é o seguinte: existe uma responsabilidade enorme da nossa parte em relação aos nossos precursores. O primeiro, os fatores negativos não podem ser repetidos. Amém? Em relação aos precursores, os fatores negativos não devem ser repetidos. Você não precisa levar essa maldição adiante. E os fatores positivos não podem ser esquecidos. Isso é legado. Existe coisa positiva para você lembrar. Mesmo de alguém que te feriu, ok, amém. A pessoa tem o caminho dela, não dá para andar junto, mas não seja aquela pessoa que desonra pessoas que vieram antes que você. Porque existe uma bênção especiais para aqueles que caminham sobre a rota da honra. Amém? Amém? Isso serve para filhos. Filhos, muitas vezes, eles estudam, começam a trabalhar, começam a crescer e falam, o que meu pai e minha mãe entendem? E aí a gente vê como é que o caminho dessa rota, essa rota aí dá uma volta. Eles vão lá, compram coisa que não devia. As pessoas veem que eles chegam lá sem nenhuma mentoria. E aí aumenta o preço do juro no empréstimo que pega, nas negociações. Por que toda essa confusão? Porque não escutaram mentores, precursores. Muitas vezes nós, como ovelhas de um rebanho, o pastor que já é velho, o pastor está falando isso, mas é porque o pastor já é velho, o pastor está falando... Não, gente, é experiência de vida. A gente vai no orgulho, na soberba da gente, aí depois a gente tem que dar toda uma volta e falar, realmente ele estava certo. Alguém já teve uma experiência aqui? Levante sua mão. Olha aí o tanto de gente. O segundo princípio que eu quero que você observe, para não perder a caminhada no seu tapete vermelho, é não se faça de vítima. Diga comigo, não se faça de vítima. No meu livro eu falo assim, a pessoa que não se apropria do que tem e só foca no que não tem, acaba caindo numa coisa que os estudiosos do comportamento humano chamam de parálise. Paralisia por análise. É a pessoa que fica, se isso não tivesse acontecido comigo, se eu não tivesse nascido nessa cidade, se o irmão não tivesse feito aquilo comigo, se o meu esposo não tivesse feito aquilo comigo, se o meu marido não tivesse me deixado, se a minha esposa não fosse assim, se o sistema não fosse assim, ela está sempre buscando uma desculpa para estar presa em suas feridas e em suas dores. E, gente, se tem uma festa que Deus não vem participar nela, é de festa de vítimas. Deus não se apresenta, porque para vencer esse vitimismo, para que nós não pudéssemos ser caudas e sim cabeça, Ele entregou o seu próprio Filho. Para nos tirar da posição de vítimas para vitoriosos. Então entendamos algo de uma vez por todas. Todas as vezes que a gente começar com esse mimimi de vitimismo, reclamando, fazendo de pobre coitado, ninguém me ama, ninguém preocupa comigo, nem meu líder me ligou, Jesus, ninguém se importa, não sei o quê. Deus não participa disso, porque você está querendo falar que você é um pobre coitado, e Ele não tem filhos pobres coitados. Ele não tem. Quem aqui tem mais de 2 filhos, sabe o que eu vou falar? Não sei se já aconteceu na casa de vocês, mas um dia eu entrei na minha mesa e estava uma discussão, eles decidindo quem era meu filho amado. Então, eles, né? Porque eles conhecem o coração da gente, sondam, não são deuses, mas sondam, né? Eles acham. Aí um falou, ele é o mais queridinho, dá para perceber tudo que ele pede, você dá. Aí o outro falou, não é ele, é ela. Ela quer me matar, tudo que ela quer, a senhora deixa. A outra falou, não sou eu nem ele, é ele. Eu falei aqui, quando a vossa majestade decidir quem que eu amo mais, vocês me comunicam, para eu saber. Eles estavam decidindo quem eu amava mais. A gente às vezes quer fazer essa gracinha com Deus. Passar de vítima, de pobre coitado, e que Ele não me ama tanto quanto ama o irmão do lado, e não sei o que e tal. E Deus, tipo assim, igual eu olhei para aquela mesa, eu falei assim, nossa, mas que conversa mais chata e sem sentido. Porque eu amo todo mundo igual. E eu daria a minha vida por qualquer um deles.
E aí tem que ficar escutando aquilo deles 3 lá, cada um na individualidade, com as suas inseguranças, com talvez as suas comparações. É isso que a comparação e insegurança faz com a gente. Faz a gente sentir que a gente é menos querido que a pessoa que está aqui do lado. Porque você está numa fornalha e ela não está. Palavra muito bem colocada aqui hoje. Não interessa a gente estar ou não na fornalha. O que interessa é se Deus está comigo. Se Ele está comigo, a sua vara e o seu cajado me consola. No meio da dor ou da alegria, a única certeza que nós temos que ter, gente, é se Jesus está com a gente. Ah, mas da alegria também, pastor, cuidado quando você tiver muita alegria. Que a conta estiver cheia, você está com essa namorada bonitona, cuidado. Ou esse marido que apareceu, pergunta a Deus se Ele está com você nessa alegria. Porque pode ser que Ele não está com você nessa alegria. E a alegria do mundo, que não vem de Deus, ela é passageira, gente. Então, nós precisamos permitir que Deus possa curar dos nossos corações o vitimismo. Nós não somos vítimas, nós somos vitoriosos. Não aceite, não fique lambendo feridas, que é um termo forte, mas enfim, bem usado aqui no Brasil. Não fique fazendo de pobre coitado por causa do seu status social, por causa de onde você saiu, por causa da sua enfermidade, porque o que aconteceu na sua família, porque o seu pai se foi, porque sua mãe se abandonou, porque ainda que a nossa mãe nos abandonasse, o nosso Deus jamais nos deixará, jamais nos abandonará, e a mão dele nos cobre, nos guia, nos protege, nos sustenta. Não podemos aceitar isso, pessoal. Nós servimos a Deus e por isso não somos vítimas. Não pode as pessoas do mundo aí fora tá falando mais sobre convicção interna, pessoal, crê em você mesmo, saiba quem você é, e a igreja escutando tudo isso, nada contra, mas como se fosse a primeira vez. Nossa, eu fiz um curso, sabe o que falou? Você tem que crer em quem você é. Nossa, eu fiz outro curso ali, sabe o que eles falaram? Que assim, você olha para dentro de você e veja o potencial que você tem. Abriu a minha mente. Abriu a sua mente porque você não lê a Bíblia. E eu não leio a Bíblia, porque se a gente lesse a Bíblia, aquilo só seria assim, já dizia a Bíblia. Tem coisa que professor meu falava, quando eu cursava, eu falava, já dizia a Bíblia, queridão. E nem crente tu és. E eles se apoderam da palavra de Deus, de princípios divinos, que muitas vezes a gente não os conhece, e a gente fica, que nem cachorro vendo aquelas, frango assando assim, uau! Nossa, gente, eu fui lá na minha infância, 1988, antes de sair do Brasil, domingo, macarronada e frango, Minas Gerais. Mas não é, sim, é bom crescer, é bom fazer cursos. Mas, que isso, gente? O que a palavra de Deus nos deixou, ela nos equipa, ela nos fala que somos escolhidos, ela nos fala que Deus tem um plano para nossas vidas. A palavra de Deus nos fala que aqueles que olham para Ele não serão confundidos. E por isso, diga bem alto, eu não sou vítima, eu sou vitorioso. Se você crê nisso, dê um forte aplauso ao Senhor, porque é verdade. É verdade. Pensa no negócio que é verdade. É que a gente é vitorioso. Não somos vítima, não. Podemos ter passado lutas, podem ter nos traído, podem ter nos abandonado, podem ter nos ferido, mas nós somos vitoriosos. Porque eu vou te falar, nem tudo aqui na terra não vai dar errado pra gente não, mas nem se desse. O nosso último capítulo é no céu, na glória, com o nosso Redentor, com o nosso Salvador. O nosso fim já é vitorioso. O resto que a gente passa aqui nessa terra de alegria ou de tristeza é meio, gente. O fim da nossa história já é de vitória. Nós somos redimidos em Cristo Jesus. Oh, coisa linda, gente, é saber que a gente pertence a um Deus de amor. Outra coisa para você observar nessa caminhada, para você não perder a visão do seu tapete vermelho, é ousar a sonhar. Ouse sonhar. Nossos sonhos precisam ajustar
se é o propósito e tempo de Deus, para que sejam alcançados em sua totalidade. Diga para o seu irmão, ouse sonhar. Porque sem a influência do Espírito Santo, é ilusão ou distração os nossos sonhos. Por isso muita gente enche a cabeça de sonho e aquela distração, aquela ilusão, uns negócios sem pé, sem cabeça. Sabe, a gente não quer desencorajar o irmão, mas na hora que ele está falando, não tem começo, meio nem fim. Entende? Ele quer abrir um investimento, que aí começa com uma casa de doce, mas se não der, ele abre uma papelaria, e se não der, ele vai abrir, sei lá, uma lojinha lá no aeroporto. Você fala, onde você está indo, irmão, com esse sonho? Estou perdido. Então, nós precisamos da orientação do Espírito Santo para os nossos sonhos. E a chave de sonhar os sonhos de Deus é essa: saber descansar nele e entender que Ele é o dono do tempo. Diga comigo, Deus é o dono do tempo. E tem vezes que você nem queria sonhar com certas coisas e Deus coloca isso no coração. Tem gente que fala assim, não, eu não sonhava em ser pastor, não. E aí, de repente, um dia sentado, Deus me chamou para isso, eu falei, ai meu Deus, e agora? E tem gente que sonhava e não aconteceu naquele tempo e não precisa ficar frustrado, porque há um tempo para todas as coisas. E quando as coisas acontecem no tempo de Deus, gente, Ele que já desenhou todos os seus dias, já está com tudo que você precisa para esse sonho ser um sonho de êxito. Quero te contar uma história conhecida na Bíblia para você ver sobre essa história de sonhos. Maria e Isabel. Isabel, uma mulher com mais idade, querendo ser mãe, e a coisa não acontece. Ela nessa fornalha, esperando, crendo na promessa, sonhando em carregar um bebezinho no colo, sonhando, e a coisa mais difícil para ela. Aqui está Maria, cá do outro lado, sonhando com o vestido de noiva dela, revendo a lista de convidados de casamento. Gente, casei meu filho, meu Deus, a lista a gente... Nossa, pensa, né? Começa com 500, aí vira 200, aí vai 200, porque é difícil demais selecionar. Então aqui está Maria, selecionando a vida dela, e criança não estava no plano de Maria ali. Mas aí a gente vê duas pessoas rendidas a Deus. E o que acontece quando os nossos corações se rendem ao tempo de Deus e não ao nosso tempo? Ao momento que é a vontade de Deus e não a nossa vontade. Porque há momentos que a gente não quer certas coisas. Talvez naquele momento ali, Maria realmente, ela não estava preparada. Vocês viram lá, né, como foi desafiador ajustar aquele sonho de Deus para a vida dela, aquele propósito, naquele cenário. Mas se ela estava com Deus, ela estava bem. Às vezes a gente não sente que é hora de umas coisas. Ah, mas não é hora de eu perdoar. Você já chegou com Deus? Você ora? Ah, mas não é hora de eu tomar esse passo e avançar. Você já perguntou para Deus e deixou Ele plantar os sonhos dele no seu coração? Ou você está com a caneta, escrevendo uma nova história, competindo com Deus do universo, que diz em sua palavra que Ele já escreveu todos os seus dias? O nosso alvo tem que se alinhar o nosso coração com os sonhos e o coração de Deus. E Maria diz o quê? Eis-me aqui. Não era o que eu tinha em plano, mas eis-me aqui. Senhor, não era o que eu tinha em plano, assim, esse casamento assim, né, desafiador. Mas eis-me aqui. Até hoje eu falei tudo que eu queria, agora chegou a hora de eu ficar mais caladinha. Você tem um filho, toma caminhos que talvez você não planejou. Não era que você estava preparado, mas Senhor, eis-me aqui. Mas eu não quero aceitar isso, eu não quero perdoar isso, eu não quero olhar na cara dele. A gente não, esse é o plano de Deus? Você tem convicção? Se você não tem, é melhor parar, render-se a Deus e dizer, é a hora de eu estender a mão, é a hora de eu parar talvez com as minhas implicâncias, o meu jeitão,
e dar o meu ouvido e tentar ganhar, Maria, ela cedeu. E ela disse: eis-me aqui. Cumpra em mim, Senhor, o teu querer. Ela guardou aquilo no coração. Já do lado de lá nós temos a prima dela, que poderia dizer o que talvez muitos de nós estamos dizendo hoje. Ah, se Deus não me abençoou até hoje nesse business, nesse negócio, eu não vou tentar de novo, não. Não, com essa pandemia faliu de novo. Desisti, agora estou que nem a viúva lá de Sarepta. Não, agora eu vou comer o resto que eu tenho para morrer. Aquele negativismo, vitimismo. Deus falou que acabou? Deus falou que é para enterrar esse sonho? Ou você está escutando as vozes da circunstância e sufocando esse sonho? Isabel poderia ter dito isso. Agora eu não quero menino mais não, com essa idade. Não vou nem aguentar correr atrás desse menino agora, não. Como é que eu vou correr atrás desse menino agora? Se era para ter filho, que me desse antes. Agora também não quero mais, não. A gente ri, mas já não faz isso às vezes? Às vezes, seja com um negócio, seja com um filho, seja com um casamento, a gente não para escutar as diretrizes e a palavra de Deus. É tipo assim, agora que aconteceu isso, agora eu chuto o balde de vez mesmo. Agora que fez isso, agora eu ponho para fora mesmo. Agora que aconteceu isso com meus negócios, agora que o meu companheiro, parceiro, partner, sócio, fez isso, agora também eu chuto o balde de vez. Nós temos o ok de Deus para fazer isso. Porque se eu e você não rendermos o nosso crono, ao kairós de Deus, nós podemos comprometer as promessas de Deus em nossas vidas. E aí você vê ali duas coisas que aos nossos olhos está meio fora de hora. No tempo de Deus, João Batista e Jesus nascem ali para cumprir um propósito único. Sabe que às vezes você acha que alguns dos seus sonhos estão esquecidos e Deus pode estar te dizendo hoje, não esqueci desse sonho não. É que na hora que eu for cumprir ele, eu já tenho a conexão divina para você, que vai fazer essa promessa cumprir de uma forma mais leve do que se eu te der isso hoje. Então nós precisamos submeter a Deus aquilo que são os nossos achômetros de quando as coisas têm que acontecer. Não é porque até aqui você não conseguiu evangelizar esse menino, esse jovem, essa criança, que agora eu vou lavar as minhas mãos. Não é hora de lavar as mãos. É hora de você perguntar a Deus, no tempo que está aí no céu, o Senhor me entregou esse filho, o Senhor me entregou essa filha, o Senhor me entregou esse negócio, o Senhor me deu esse chamado. Mas agora que voltou da pandemia, eu entreguei mesmo, ministério infantil, entreguei o louvor, entreguei isso. É o tempo de Deus, porque poderia ser um momento chave do cumprimento da sua promessa, da totalidade daquilo que Deus tem para a sua vida. E nessa desfeita e competição em ser dono do tempo com o dono do universo, a gente sai perdendo. Porque ele é um bom pai. E um bom pai, gente, não deixa uma criança ficar mandando e desmandando ele. Vocês concordam? Nosso papel mínimo é ensinar os nossos filhos, não é? A conduta, a autoridade, a hierarquia. É uma coisa que a gente tem que passar para eles. E como que Deus vai aceitar essa posição nossa? Então, para você não perder a caminhada sobre o seu tapete vermelho, entenda isso. Honre seus precursores, não se faça de vítima e entenda que há um tempo determinado para todas as coisas. Ouse sonhar, não deixa de sonhar não, mas apresente os seus sonhos a Deus e pergunte, é esse o tempo, Senhor? E guarde os seus sonhos no seu coração. E por último, saiba quem você é. Se você e eu não soubermos quem somos, vai ser impossível a gente caminhar sobre o nosso tapete vermelho. Saber quem nós somos, em primeiro lugar, eu quero dar para vocês duas facetas disso, é saber de onde a gente saiu. Quem somos nós? De onde eu e você viemos? Qual é a nossa história?
Tem gente que tem vergonha e quer apagar a sua história. Escute, em toda a Bíblia, as histórias que aquelas que são até mais tristes no nosso histórico, que muitas vezes a gente fica querendo abafar, na Bíblia a gente vê que foi a plataforma para Deus operar o milagre dele na vida das pessoas. E se tornou o testemunho. Não abafe a sua história, não esconda a sua origem, não desminta de onde você saiu, não tenha vergonha do que te aconteceu no passado, porque as coisas que nos aconteceram no passado, diante e misturada com as obras que Deus faz em nossas vidas, faz os homens olhar e falar, realmente existe Deus. Eu sei a história dessa mulher. E o que eu vejo hoje diante dos meus olhos, pensa se existe um Deus. É o que eu vejo na vida dessa mulher. Pensa se existe um Deus. É o que eu vejo na vida dessas crianças. Eu sempre dou esse testemunho, né? Eu já devo ter contado aqui. Então eu vou passar para ele rapidamente. Eu dizia para a pastora Alessandra hoje, quando a gente saiu do Brasil, minha mãe viúva com 3 crianças, todo mundo com dó da gente, com toda a razão. Tadinho desses meninos, tadinho desses meninos. Esses meninos vão se perder naquela América. Coitada da Regina desses meninos. Tadinho desses meninos. Meu Deus, esses meninos. O que vai ser desses meninos? Mas Deus tinha os seus sonhos e planos. E os meninos não se perderam. São pastores hoje naquela nação. Os meninos que eram para estar perdidos estão abraçando, amando, cuidando e ajudando aqueles que estão chegando. Então, Deus não vê como a gente vê. Não tenha vergonha do seu histórico, não. O seu histórico nada mais, nada menos é do que uma plataforma dos milagres de Deus em sua vida. Aceite quem você é. Gente, você tem qualidades e você tem defeito. A gente tem qualidades e tem defeitos. O problema é que a gente não consegue saber os defeitos que a gente tem. Você já viu aquela irmã assim que ela fala, é bravinha. Aí ela chega para mim e fala assim, então, falar um negócio para você, pastora. Aquela irmã lá, Deus o livre, ela fala demais, ela é brava demais. Aí você fica olhando para cada pessoa e fala assim, eu não acredito que ela está falando isso. A irmã é um clone dela. A gente tem que deixar Deus curar a gente. Eu, pelo menos, quando eu vou falar algo assim, eu chego com meu irmão assim já, que ele é meu pastor, né? Aí eu falo assim para ele assim, você já sabe, né? Que minha paciência às vezes é curta, então aí ela falou, também falei. Agora, como que uma pessoa que não é tão caladinha, chega e fala assim, eu não entendo ela, por que ela tem que falar tanto daquele jeito? Ou o homem que chega e fala assim, eu não gostei lá daquele jantar com seus amigos, não. O que é? É que cara todo calado, se acha. Você é caladão também? Qual o problema? Você também é caladão, ele é caladão, você é caladão. Então a gente tem que saber falar, não, ok, se eu falo demais, deixa eu pedir o Espírito Santo para me controlar e fazer mais temperado. Se eu sou caladão demais, deixa eu me abrir um pouco, que às vezes a pessoa até acha que eu sou nariz empinado, metido, soberbo, por uma coisa que realmente eu não sou no meu coração. Mas deixa eu me abrir um pouquinho mais e fazer. A gente tem que conhecer, saber pelo menos as nossas áreas de fraquezas. Mas não, às vezes a gente quer fazer o quê? Apontar as fraquezas das pessoas e só esconder as nossas. Mas se a gente esconde as nossas fraquezas, como a gente vai crescer? Então saiba quem você é. Você tem áreas maravilhosas em sua vida. E você tem áreas em sua vida que não são maravilhosas. Falando bem baixinho, elas são muito feias ainda na nossa vida. Tem que mudar. Tem que falar, Senhor, já não dá mais. Seja para eu ser impaciente assim. Já não dá mais para eu ser sempre crítico assim. Já não dá mais para eu ser ciumento assim. Já não dá mais para eu ser avarento assim. Já não dá mais para eu ser frio assim em relação às coisas do reino. O Senhor me salvou, me restaurou, abriu os meus olhos. Hoje eu tenho que fazer algo também pela tua casa, pela tua obra, abençoar outras vidas. E nós precisamos saber quem somos. É um balanço, é uma avaliação. Sonda-me, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau. Nós precisamos fazer isso, pessoal. Que exemplo lindo que nos deixa. O salmista aí,
Senhor, sonda-me porque assim, hoje eu senti isso. Vê se há em mim algum caminho mau, Senhor. E muda o meu coração, porque não está dando. Eu e a minha esposa aqui, o trem está ficando ruim demais. E você vai perder a sua família, porque você não pode olhar um minuto e dizer, Senhor, sonda-me. Ou você, mulher, dizer, Senhor, sonda-me. Ao invés de dizer, esses meninos são desse jeito, esses meninos que são assim, impossíveis, sonda-me, Senhor. Vê se há em mim um caminho tortuoso como um pai, como uma mãe, que eu não estou sabendo falar nada, eu só estou chegando perto deles com críticas, eu só estou chegando perto deles com condenação, e por isso cada vez eles estão mais longe. Sonda-me, Senhor, me dê graça, me dê sabedoria. Eu te amo, se há um caminho mau no meu caminhar, no meu andar, sonda-me e mostra-me, Senhor, as veredas na qual eu devo caminhar por ela. O problema, gente, é que a gente chega cheio de feridas, de rejeições, e num mundo que cada vez mais, nem Instagram post a gente aguenta mais sem filtro, né? A gente olha sem filtro. Outro dia eu tirei umas fotos para mandar para divulgação, né? E aí tem até um caso engraçado, porque um irmão foi me pegar no aeroporto de São Paulo, de uma igreja. Só que detalhe, meu olho infeccionou, eu uso lente, eu coloquei o óculos, tive uma péssima noite dentro do avião, e aí a pastora ligou e falou assim, ele está aí na terminal. Eu falei, eu também estou aqui. Aí ela falou, você está onde? Eu falei, estou na frente do restaurante e tal. Aí ele está aí também. Eu falei, aí ela ligou mais 5 minutos, irmã, achou? Eu falei, irmã, eu estou aqui. Aí beleza, aí ele começou a andar, aí ele escutou minha voz, falou, pastora Micheline, eu falei, eu mesmo. Aí ele falou, então vamos. Quando eu entro no carro do irmão, que ele pendurou o iPhone dele, estava aquela foto minha de divulgação lá. Gente, ele não ia me achar no aeroporto até 3 horas da manhã. Podia procurar. Eu estava de rabo de cavalo, de óculos, irritado meu olho, acabada. Aí eu falei, irmão, você está procurando aquela mulher ali? Aí ele falou assim, eu falei, você nem ia achar ela não, querido? Você não ia achar ela nunca. Aí ele falou, não, com maior educação, eu só achei que era um pouquinho mais alta. Eu falei, não, irmã, mais alta e mais bonita, vamos combinar. Aí ele todo sem graça, né? Eu falei, gente, aí eu vou fazer uma campanha que na hora da divulgação a gente tem que mandar foto feia, até pro bem da gente. Para quando a gente chegar, vocês ficarem assim, que linda que você é. Nossa, você é tão linda, tão mais linda que a foto. É melhor do que eu chegar e vocês procurar que hora que eu tô chegando. Cadê aquela mulher lá da foto lá que não chega nunca, hein? Cadê ela? Né? Mas brincadeiras à parte, nós vivemos em um mundo assim, que cobra um perfeccionismo absurdo. E aí estamos nós, servindo ao Rei do Universo, que se entregou por nós, antes mesmo da gente aceitá-lo. E o nosso alvo hoje não é, ele morreu pelos meus pecados, está tudo pago, e por isso eu posso fazer o que eu quero, que não é o evangelho da graça, é o da gracinha. O evangelho da graça é o evangelho da graça é entender a graça de Deus e falar, como eu não posso transformar a minha vida para alguém que se entregou por mim e morreu no meu lugar, para me tirar da miséria? Como eu não posso abrir mão disso, se esse Deus todos os dias cuida de mim? Como eu não posso escolher a santidade, se esse é um caminho que Ele escolheu até mesmo para o meu próprio bem, para que eu não sofra as consequências? Isso é a revelação da graça de Deus em nossas vidas. Mas a gente perde a noção no meio desse perfeccionismo e a gente está aqui escondendo do próprio Deus a todo vapor os nossos defeitos e falhas e querendo nos apresentar em um perfeccionismo. E eu falo que nós escondemos de Deus porque ninguém pode ensinar a gente. Um marido não pode ensinar a gente, uma esposa não pode ensinar a gente, um pastor não pode ensinar a gente, um líder não pode ensinar a gente, ninguém pode falar nada com a gente, um filho não pode ensinar nada a gente sempre culpa o outro, é o outro que é o culpado, é a pessoa que é errada, eu estou certo, então nós somos perfeitos. Faça uma análise da sua vida. Se nas suas últimas 10 discussões,
Vou falar briga com um filho, uma esposa, o seu esposo, um líder, um desentendimento. Você estava certo, parabéns. Isso faz de você e de mim uma pessoa. Nós somos perfeitos? Então eu vou perguntar nos nossos últimos 10 embates. Quando a gente estava errado? Sonda, Senhor, o meu coração. Talvez é bom até fazer uma listinha. Hoje, briguei com o Rio, mas estou certa, tenho certeza. 6 de outubro. Ai, Timóteo reclamou uma coisa, mas ele está errado. Eu criei esse menino, eu sei o que é melhor. 15 de novembro. Aí depois vai anotando tudo. Aí depois volta. Porque se você deparar, às vezes é bom. Sabe o que ditado diz no Brasil? Quer que eu desenho? Às vezes é bom desenhar. Para a gente ver. Faz isso. Com os Aí o pastor veio falar, falou nada, porque não sabe da minha vida. 15 de dezembro. Aí volta, pega aquela lista, olha em tudo, fala, check, 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 check. Você teve certo todas as vezes. De repente, quando porque a gente ama a Deus, e a gente sabe que não é perfeito, mas de repente, quando a gente visualizar um negócio desse, a gente pode de repente falar assim, nossa, não é possível. Não tinha como eu estar certo 10 vezes. Sonda, Senhor, o meu coração. Mostra-me os meus maus caminhos. Saiba quem você é. E para terminar, eu quero te dizer que saber quem você é, a querida do teclado pode vir, saber quem você é, significa saber os lados fortes e os lados fracos seu, mas ao mesmo tempo também eu quero ler algo para você, que está em 1 Pedro 2,9. Isso aqui é quem a gente verdadeiramente é. Foi assim que Deus nos enxergou. Porque Ele olha de trás para frente. Ele viu o final. E é isso aqui que é o meu alvo e o seu alvo. Esse é o nosso tapete vermelho. É aqui que eu quero caminhar. O que me dá força todo dia para não me tornar uma vítima. Para não ser uma pessoa ingrata aos meus precursores. Para não ser uma pessoa sem sonhos e sem identidade. É entender essa palavra de 1 Pedro 2,9. Você João, você Marcos, você Gilberto, você Micheline, você Érica, é geração eleita, sacerdócio real. Ele nos vê como nação santa, um povo adquirido, para que anuncieis a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para anunciar a grandeza e a grande diferença, queridos, do tapete vermelho de Hollywood para o tapete vermelho dos santos, é que Hollywood, a gente precisa de um holofote, nos mostrando para o mundo o quão bom somos. Precisamos cair na graça e no favor dos homens, para que o mundo reconheça quem eu sou. Mas no tapete vermelho de Deus, a gente não precisa de holofote, porque a gente carrega a maior luz dentro de nós, que é o seu Espírito Santo. E onde eu passo, as pessoas reconhecem que Deus passou por ali, que Jesus está ali. Onde eu e você vamos andando, até mesmo em lugares de dores, porque os tapetes vermelhos, muitas vezes, eles são em lugares de dores. Não deixa de ser tapete vermelho, porque na vida de José, a cadeia foi para ele um grande tapete vermelho. O bichinho brilhava. Que bichinho brilhava? Onde jogava ele brilhava. E Mateus 5,16 diz: brilhe a sua luz, para que os homens vejam a sua obra, e vendo aquilo que você faz, eles glorifiquem a Deus. Muitas vezes, até em falsa humildade, a gente fala: a irmã canta bem. Não é eu que canto, não, é Jesus. Não, Jesus não cantou, foi você. A irmã cozinha bem. Não cozinho, não, é Deus. Não foi Deus, foi você. Brilhe a sua luz.
o talento que Deus te deu, para que as pessoas vejam o que você estamos fazendo quando a gente sair por essas portas. Mas quando eles veem o que nós estamos fazendo, não é como os tapetes de Hollywood, é como o tapete divino do sangue de Jesus, porque eles olham e glorificam ao Pai que está no céu. A glória não é nossa, a glória é dele, mas o mundo verá através da nossa luz e da nossa obra e daquilo que a gente faz, e como anda o nosso casamento, e como a gente cuida dos nossos filhos, e como nos relacionamos com nossas noras, genros, e como a gente trabalha na equipe da igreja. E o mundo vai olhar e vai glorificar a Deus, porque eles vão ver o diferencial. Pode ficar de pé nessa noite. Eu e você não precisamos de holofotes externos. Muitas vezes nós estamos lutando por um lugar, uma posição no coração de pessoas, uma posição dentro da empresa, aquilo angustiando a gente se sentindo humilhado, sentindo por baixo. Ei, Deus está te vendo. Você lutando para ser amado, querido. Ei, importa-te. Empenhe-se em agradar a Deus, porque quando essa luz emanar do seu interior para fora, não se pode esconder uma luz. Brilhe a sua luz, brilhe a sua luz. Deus te deu uma luz única, brilhe a sua luz. Luz de pai. Se você é pai, Deus te deu essa luz, essa graça, esse brilho. Você tem a graça, a paciência, o amor e a palavra de cura que seus filhos precisam. Se você é esposa, Deus te deu essa graça. Não diga, não abra mão facilmente. Não diga, eu não estou aqui para aguentar isso aqui mais não. E vai nessa onda aí de viver a vida. Vou viver a minha vida. Vai viver uma vida sem propósito, por caminhos que obviamente tão nítidos que não agradam a Deus. Deus te chamou para algo mais nobre. Você é escolhido, você é geração eleita. Você não é vítima, você é vitorioso. Você não é órfão, você tem pai. Queria convidar você a fechar os seus olhos. E eu sei que estamos voltando agora, então não podemos nos aglomerar aqui, mas primeira coisa que eu queria perguntar aqui hoje, com os olhos fechados, é se existe alguém aqui que está vindo hoje aqui pela primeira vez, e junto com a pandemia você deu um esfriado, uma afastada. Enfim, eu não preciso falar muito, porque você sabe o estado que você está, e você hoje sente assim: eu quero recomeçar essa caminhada com Deus. Eu quero trilhar o tapete que Ele já desenhou para mim. Eu quero entregar a minha vida para Ele, para valer mesmo. Eu não quero ousar viver os dias vindouros longe do propósito que Deus tem para a minha vida. Se existe alguém aqui, eu não conheço vocês, levante a sua mão onde você está. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Mais alguém? Levante. Deus te abençoe. Aleluia. Deus te abençoe. Aleluia, aleluia. Aleluia. Erga tuas mãos, fica com ela bem alta, que assim os obreiros da casa podem te identificar, te encontrar mais tarde. Pai, em nome de Jesus, repita comigo essas palavras: Senhor Jesus, a minha vida é tua. Hoje eu te entrego o meu coração. Venha fazer morada. Eu decido hoje caminhar mais do que nunca nos planos, vontade e propósito que o Senhor tem para a minha vida. Perdoa os meus pecados. Pai, em nome de Jesus, hoje eu oro por esses irmãos que levantaram as mãos,
que o Senhor os ajude nessa nova temporada, caminhada. Eles que hoje sentem em seu coração que eles estão distantes, que eles, ó Pai, precisam de um renovo, que a Tua graça alcance cada um deles e que eles saiam daqui com uma experiência única e nova contigo. Nós repreendemos toda a obra das trevas na mente e no coração deles. Senhor, coloque no coração deles um desejo de congregar, domingo após domingo, eles possam se levantar, acordar, se aprontar, vir à Tua casa, congregar no meio do Teu povo, receber a Tua palavra e crescer em comunhão com a Tua família aqui na terra, porque juntos, Senhor, somos melhores, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora estenda todas as suas mãos comigo e ore comigo assim: Senhor Jesus, eu não quero viver um dia sequer fora dos Teus planos e propósitos para a minha vida. Eu decido caminhar nos dias que o Senhor já desenhou para mim. Abro mão de todo o controle, de toda manipulação, de todo vitimismo, e hoje te digo: eis-me aqui, cumpre em mim o Teu querer, brilhe em mim a Tua luz. E se você crê nisso, dê um forte aplauso ao Senhor. Vá nessa bênção, caminhe sobre os tapetes que Deus desenhou para a sua vida, porque são caminhos de paz, de bênção, de prosperidades, e ainda que sejam de lutas, sempre serão de vitória. Glória a Deus! Aleluia.